Dá uma olhada nessa fotografia. Ela é real? Ou será que tem algum elemento feito por inteligência artificial? Ou será que toda ela foi feita com inteligência artificial? Durante muito tempo, dava para confiar na imagem de uma fotografia, mas hoje qualquer pessoa consegue criar ou adulterar uma imagem em segundos, sem precisar saber nada sobre a edição de imagens. Isso muda completamente a forma como o juiz e o advogado olham uma prova fotográfica. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Fica até o final porque eu ainda vou te dar algumas dicas de como tentar identificar imagens feitas por inteligência artificial e mostrar na prática como é que o advogado pode agir caso se depare com uma fotografia falsa no processo. No começo, na fotografia analógica, a manipulação de fotografias existia, mas era limitada, era cara, era trabalhosa e deixava vestígios claros. Depois veio o Photoshop, que ampliou muito a possibilidade de edição, mas ainda exigia um conhecimento técnico, tempo e domínio da ferramenta. Mas com a inteligência artificial, o cenário muda completamente. Hoje não se trata mais de editar uma imagem, mas de criar uma imagem do zero, plausível e realista, a partir de um simples comando de texto, ou usando a foto de uma pessoa conhecida, algo que a gente vê todos os dias nas redes sociais. Isso tudo aumenta muito o risco no processo judicial. Imagens falsas podem surgir em divórcios para sugerir relações inexistentes, podem surgir em processos criminais, de repente para tentar comprovar um álibi falso, ou para fabricar vínculos entre pessoas numa ação civil. E o que fazer quando nos deparamos com uma fotografia duvidosa? Será que a própria inteligência artificial pode nos ajudar a identificar uma falsidade? Existem ferramentas que prometem identificar se uma imagem é verdadeira ou se foi criada ou adulterada por inteligência artificial. Eu testei duas ferramentas. Primeiro, eu usei uma ferramenta que se chama Deepfake Detector e subi uma foto verdadeira. O resultado foi que não se tratava de uma deepfake, com 99% de certeza. Até aí funcionou. Depois, eu me coloquei num escritório e a ferramenta continuou dizendo que não era deepfake. Em seguida, pedi para a inteligência artificial me colocar um cabelo, horroroso, diga-se, e mesmo assim ela insistia que não era deepfake. Já fiquei meio irritado com essa situação e resolvi ir além. Pedi para aparecer segurando um macaquinho e ao lado do pé grande no Monte Everest. E ainda assim, a ferramenta continuou dizendo que a foto era real. Eu desisti dessa ferramenta e fui testar outra, TruthScan. Coloquei a foto com o pé grande e, aleluia, ela indicou 99% de probabilidade de ser falsa. Resolvi então testar a foto original. E, para minha surpresa, ela também foi detectada como falsa. Se as ferramentas hoje não são confiáveis para indicar a falsidade, o que fazer? Vamos ver uma análise mais técnica. Primeiro, entender a tecnologia por trás das imagens e depois olhar o problema sob a lente jurídica. O primeiro ponto são os metadados de uma fotografia. Os metadados são aquelas informações embutidas no próprio arquivo da imagem, como a data, a hora, o local, o tipo de equipamento. Toda vez que tu tira uma foto com o celular ou com uma câmera digital, todos esses dados eles ficam ali gravados automaticamente sem mesmo tu perceber. Isso é muito relevante no processo. Porque se o teu cliente está sendo acusado injustamente de ter apresentado uma fotografia falsa, apresentar a imagem original diretamente do celular pode fazer toda a diferença, porque os metadados que estarão ali preservados, eles ajudam a mostrar quando e onde aquela imagem foi capturada. Agora, se tu estiveres do lado oposto, o raciocínio muda. Primeiro, a ausência de metadados não prova por si só que a imagem é falsa, mas já abre ali um espaço para algum questionamento técnico. E nesse caso, o teu papel é justamente, nesses casos, tentar explorar essa ausência, levantar a dúvida e exigir uma análise mais aprofundada da autenticidade da fotografia. Mas hoje as coisas estão mais complicadas, porque muitas das fotografias, eu acho que a maioria das fotografias que são usadas
em processos judiciais, elas não têm esses metadados, porque foram retiradas de redes sociais. E a maioria, se não todas as plataformas, quando a gente faz o upload da imagem, ela automaticamente remove esses dados, até para questões de segurança. Então, a ausência de metadados não significa fraude. Quando estamos diante de uma fotografia extraída, né, de rede social, e essa fotografia gera ali alguma desconfiança, o caminho inicial é verificar se existem inconsistências visuais, o que não é simples e nem resolve o caso sozinho, mas permite ali construir uma dúvida técnica concreta, digamos. E criar essa dúvida é importante, porque alegações genéricas de falsidade não produzem efeito. O juiz ele precisa de fundamentos para avaliar se faz sentido deferir a produção de uma eventual prova pericial. É exatamente por isso que o artigo 431 do Código de Processo Civil deixa claro ao exigir que a parte exponha os motivos da arguição de falsidade e indique os meios com que pretende fazer essa prova. Vamos então ver algumas dessas inconsistências das fotos geradas ou adulteradas por inteligência artificial. Primeiro, vamos observar a iluminação. Veja se a luz vem do mesmo lado para todos os elementos da imagem. Se o rosto da pessoa está iluminado pela direita, mas a sombra no chão cai para a esquerda, tem alguma coisa errada. Depois, olha as sombras. Elas precisam existir e fazer sentido. Às vezes, a pessoa projeta a sombra, mas o objeto do lado não projeta nenhuma. Ou a sombra é borrada demais, ou não tem contorno definido, como se não tivesse uma mesma fonte de luz, uma fonte de luz clara. Observa as proporções do corpo. Relação entre cabeça e tronco, o comprimento dos braços, a posição das mãos. Nas imagens geradas por IA, ou pelo menos na tecnologia de hoje, as mãos costumam denunciar bastante. Os dedos a mais ou dedos fundidos, articulações estranhas, olhos desalinhados, dentes deformados ou assimétricos, tudo isso acaba chamando atenção se a gente ou tiver esse olhar um pouco mais minucioso. E presta atenção também em elementos pessoais conhecidos. Se a pessoa tem uma tatuagem visível, uma cicatriz marcante, isso não é visto na imagem, isso levanta uma dúvida relevante. Outro ponto que muita gente esquece de olhar são os objetos que têm uma lógica interna, como relógios. Em fotos falsas, os números dos relógios costumam estar tortos, borrados, trocados ou simplesmente não fazem sentido. Os ponteiros, às vezes, eles estão estranhos ou em posições impossíveis ou desconectadas dos números. Observe textos, placas, camisetas, fachadas, documentos a que estejam ao fundo. Hoje a inteligência artificial não consegue lidar com isso muito bem. O texto às vezes vem com letras deformadas, às vezes palavras sem sentido ou simplesmente erros ortográficos. Observa o fundo da imagem, paredes tortas, portas que não fecham, janelas sem profundidade, logotipos distorcidos. Olha a textura da pele. Em imagens falsas, ela costuma ser lisa demais, meio plastificada, sem poros, especialmente no rosto. É claro que nada disso prova isoladamente que é uma fotografia falsa. Mas esses sinais, eles cumprem um papel jurídico essencial, como eu mencionei, fundamentar uma dúvida técnica. Eles permitem que o advogado impugne a prova de uma forma objetiva e justifique o pedido de perícia. E a perícia, sim, vai conseguir detectar. E a perícia ela vai ser necessária, porque o artigo 429 do Código de Processo Civil estabelece que o ônus de provar a falsidade de um documento é de quem argue essa falsidade. Então, o caminho mais seguro ao se deparar com uma fotografia suspeita é este. Primeiro, o ideal, sempre que possível, é juntar aos autos um parecer técnico, porque a prova técnica ainda é o meio mais adequado para discutir uma autenticidade. Só que na prática isso nem sempre é possível. Às vezes a parte não tem tempo, às vezes não tem os recursos para juntar essa prova. Segundo, exija a juntada da fotografia original para permitir a análise dos metadados.
Terceiro, se a imagem foi apresentada e com a alegação de que foi extraída de rede social e a parte alega que essa publicação foi deletada da rede, considera requerer a expedição de um ofício à plataforma para que ela informe os registros disponíveis sobre a postagem, a data da publicação e eventual exclusão. Quarto, tente apontar inconsistências concretas na imagem. Quinto, peça a perícia, porque se tu afirma que a fotografia foi adulterada, o ônus da prova é teu, como eu já mencionei. Por fim, uma observação a respeito das selfies tiradas em contratações digitais. Nesses casos, a fotografia não vem sozinha. Ela vem acompanhada de diversos outros elementos técnicos, como geolocalização, logs de acesso, e todos esses dados eles aumentam muito a confiabilidade da imagem. A fotografia feita por IA se insere no contexto mais amplo da deepfake. Se tu te interessa sobre esse assunto, dá uma olhada no vídeo que temos aqui no canal sobre isso.